como astrofísico, né, como essa área minha é uma área especializada minha, desde que eu me formei na universidade, eu sempre me especializei, dei aula de astronomia durante muitos anos também. Então eu posso esclarecer com certeza a todos vocês, né, as características dessa grande descoberta, sem dúvida nenhuma, no mundo da astronomia, mostrando que a população do sistema solar aumentou, né, ou está aumentando. Vamos entender como é que funciona isso, para não fazer confusão com Nibiru's e outras coisas mais. Vamos tentar entender essa descoberta, ok? Muito bem. Vocês sabem que a olho nu, os antigos só conheciam até Saturno, ok? Então tinha os planetas, né, que são visíveis a olho nu, que é Mercúrio, que é Vênus, que é Marte. Depois nós temos Júpiter e Saturno, ok? A Lua, claro, né? Todos esses astros eram visíveis a olho nu, mas Saturno era o último. Por exemplo, Urano, Netuno e Plutão, esses planetas não eram visíveis a olho nu. Inclusive, né, nem entrava na astrologia antiga, né? Os astrólogos antigos nem imaginavam que esses planetas existiam, então nem entravam na carta astrológica dos astrólogos antigos, ok? Então, como que esses planetas foram descobertos se eles não eram visíveis a olho nu? Bom, primeiramente, com o avanço dos telescópios ópticos, com a construção desses telescópios mais eficientes, vamos assim dizer, né, os cientistas começaram a observar, presta bem atenção, perturbação na órbita de Saturno. O que significa o seguinte, gente. O que é uma perturbação na órbita? Uma perturbação na órbita é o seguinte. O planeta ele tem uma velocidade ao redor do Sol. E ao circular o Sol, ele vai passando pelas estrelas de fundo lá, tá ok? Quando você olha pelo telescópio ou tira uma fotografia, tá? Então, com essa velocidade, você tem uma expectativa, né, pelos cálculos matemáticos, de onde ele vai estar no dia seguinte, daqui um mês, daqui 2 meses, ok? Então, aí você faz aquele carta celeste, o mapa bonitinho de onde ele vai estar. No entanto, o que acontece? Acontece que de determinados momentos, esta matemática falhava, porque o planeta ou ele atrasava, ou ele, vamos assim dizer, acelerava naquela expectativa de encontrá-lo naquela posição matematicamente calculada. Por que isso acontecia? Por que os cálculos falhavam? É que, na verdade, existia um outro planeta, além, que estava atraindo gravitacionalmente, veja bem, Saturno, e acelerava ou freava Saturno na posição, dependendo do ângulo que esse planeta fazia. Né? Com Saturno, ele poderia acelerar ou atrasar a órbita de Saturno. Isso a gente chama de perturbação orbital. Isso cheira o quê? Que deve existir um corpo celeste com uma massa suficientemente grande para fazer essa perturbação gravitacional. Então os cientistas, vendo mais ou menos a época que esse fenômeno acontecia, poderiam calcular que naquela região específica do céu, ali deveria existir um corpo celeste causando essa perturbação. Então, o que acontecia? Aí eles começavam a apontar telescópios para aquela região, começavam a tirar muitas fotografias, para poder então encontrar esses planetas, no caso Urano, Netuno e Plutão. Então esses 3 planetas, vocês sabem que Plutão foi rebaixado, né, em 2006 ele foi rebaixado para planetóide. Ele não é considerado mais um planeta, porque foram descobertos outros corpos celestes ali naquela região, né, do cinturão de Kuiper, que a gente chama, que é uma quantidade de material que existe acima de 6 bilhões de quilômetros além da órbita de Plutão. Foi encontrado um astro maior que Plutão, sabe? Mas não é tão grande assim também para ser chamado de planeta. Ele é um pouquinho maior que Plutão. Então Plutão foi rebaixado da classe de planetas para planetóides. Ele é chamado de planetóide, ele não é mais considerado um planeta. Então por isso o sistema solar caiu para 8 planetas, não tem 9. Com essa descoberta, né, os cientistas estão chamando esse astro de planeta 9, ok?
Voltou, então o sistema está voltando novamente o sistema solar a possuir 9 planetas. Então, como eles não deram batizar esse planeta ainda, porque esse planeta foi descoberto apenas a perturbação gravitacional nos corpos celestes na vizinhança. Ok? Então presta bem atenção. Esse astro descoberto, né, pelos cientistas do Caltech, pelos astrônomos da Caltech, que é o Centro de Tecnologia da Califórnia, né, eles publicaram no Astronomical Journal, que é uma das revistas mais conceituadas de astronomia, né, do mundo científico, onde os cientistas colocam suas descobertas ali. É uma revista altamente técnica, né? Nós temos Physics Today, nós temos Astronomical Journal, nós temos várias revistas importantes de alto nível, onde a publicação é feita depois de toda uma discussão científica, assim, ela não publica qualquer coisa. Ok? Muito bem. Então, da mesma forma que Urano, Netuno e Plutão foram descobertos pelos astrônomos, este novo planeta está sendo discutido, está sendo aventado a sua existência, ok? Muito bem. Então, existe uma série de objetos no cinturão de Kuiper, que é uma massa que orbita o Sol, mas além de 6 bilhões de quilômetros, que Plutão está distante do Sol em média, porque a órbita dele é elíptica, né? Então tem uma média de 6 bilhões de quilômetros de distância do Sol, ok? Muito bem. Então, existem muitos corpos celestes pequenos que já foram descobertos pelos cientistas, fotografados até e observados pelos telescópios. E esses objetos estão sendo perturbados gravitacionalmente por um corpo celeste de grande massa. Ok? Então, pelos estudos matemáticos feitos por esses cientistas do Caltech, né, eles calculam que este planeta deve possuir uma massa 10 vezes maior do que o planeta Terra. Ok? E ele se localiza 20 vezes a distância que Netuno, o último planeta, né, está distante do Sol. Então isso geraria mais ou menos uma distância em torno de 80 bilhões, de 80 a 90 bilhões de quilômetros do Sol. Olha, gente, se Plutão está a 6 bilhões, ele já é longe para afetar gravitacionalmente a Terra, qualquer coisa. Imagine um astro descoberto a 90 bilhões de quilômetros do Sol. Os cientistas calculam que o período orbital, que o tempo que esse astro demora para dar uma volta em torno do Sol, é em torno de 10 mil a 20 mil anos. Olha, claro que a gente não calculou exatamente a órbita dele, por isso que os cientistas dão um chute aí. Olha, o erro é muito grande, de 10 mil a 20 mil anos, né, para fazer uma órbita em torno do Sol. Já que Plutão demora 250 anos para dar uma volta em torno do Sol. Ok? Então esse novo astro demoraria de 10 mil a 20 mil anos, né, de órbita. Aí as pessoas falam, poxa, Laércio, então ele está dentro dos cálculos aí, né, de Nibiru mesmo, né? Depende, gente. Qual é essa órbita? Essa órbita não foi levantada. Esse astro simplesmente pode fazer uma órbita bastante circular e ficar nas distâncias, né? E nunca entrar no sistema solar, na parte interior do sistema solar. Ok? Porque Nibiru, na verdade, os cientistas acreditam que seria um astro que teria uma órbita extremamente elíptica, que ele se afastaria muito do Sol, entraria lá naquela região afastada mesmo, e ao retornar no seu periélio, né, ele entraria no sistema solar, passaria perto de Marte e tal, aí perturbaria as órbitas mesmo. Se realmente, né, isso acontecer, esse astro poderia entrar e perturbar. Mas hoje, por exemplo, hoje ele está lá longe, né? Os cientistas estão calculando ele lá a milhões de quilômetros, a bilhões de quilômetros de nós. Então, mesmo que fosse uma órbita alongada, ele está lá adiante. Ele demoraria milhares de anos para entrar no sistema solar e retornar. Então, essas características não batem com Nibiru, né? Se é que a gente poderia chamar os esotéricos todos exaltados aí, muita gente me procurando, Laércio, encontraram Nibiru. Então, veja bem, é muito cedo para fazer qualquer avaliação desse astro. Okay? Os cientistas têm pouca informação sobre ele.
Nós precisamos realmente levantar dados mais concretos, apontar um telescópio para aquela região, tirar fotos. Como ele é um planeta muito distante, o movimento dele no céu é um movimento muito pequeno. Para a gente determinar uma variação de posição em relação às estrelas de fundo, é complicado, teria que bater foto durante anos e anos e anos para notar uma diferença. Essas são as grandes dificuldades tecnológicas para a gente aventar e detectar planetas com telescópios ópticos, né, nesta região distante. Quanto mais distante o astro fica, mais complicado é detectá-lo devido à sua baixa velocidade orbital com relação às estrelas de fundo. Então, você tira uma foto amanhã, tira uma foto depois, e você não vê nenhum objeto se movimentando naquela região. Porque o objeto é tão lento que a gente não percebe essa movimentação com relação às estrelas de fundo, que é um dos métodos de detecção óptico de planetas ou de corpos celestes no espaço. Muito bem. E o que a gente faz com essa informação? Né? Muita calma. Muita calma nessa hora. Todo mundo na internet já enchendo os textos lá, achando que Nibiru foi descoberto. Né? Uma outra coisa complicada que surge todos os dias na internet, me mandam fotos, aquelas fotos, famosas fotos do Sol no horizonte, sabe? E um outro Sol do lado. Poxa, Laércio, olha aqui, o Nibiru foi fotografado, a NASA está escondendo, os astrônomos estão escondendo. Para com isso é uma bobagem. Todas essas fotos aí são reflexos na lente, parece dois sóis, aquela coisa toda, mas nada a ver com o Nibiru. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Quando vocês saem à noite no céu, tá lá Saturno, tá lá Júpiter brilhando, tá lá Vênus todo dia à tarde brilhando aqui, estrela da tarde ou estrela da manhã, né, dependendo da época do ano, aquele planetão brilhando, maravilhoso. A NASA consegue esconder? É claro que não. Tem milhares de astrônomos amadores em volta do mundo observando o céu, olhando o céu. Se aparecer um astro grande, gigante, ele não some de uma hora para outra, gente. Ele é lento, ele se movimenta lento no céu. Você observa ele hoje, amanhã ele vai estar depois, ele vai estar durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, um ano lá no céu. Ok? É mesmo quando aparece um cometa. O cometa passa, tá todo mundo vendo o cometa, todo mundo fotografando, todo mundo, não tem como esconder, a NASA esconder. E principalmente esconder um astro gigante, né, do tamanho de Júpiter, maior do que Júpiter, entrando no sistema solar. Então vocês precisam parar com essas bobagens dessas fotos babaca que existem na internet aí de Nibiru. Porque encontramos Nibiru, vimos dois sóis. Isso é tudo bobagem, é tudo reflexo na lente. Nibiru não está aí. Tá? Se ele estivesse aí, todo mundo já tinha visto, fotografado, e ele não some, né? Parece uma hora, desaparece amanhã. De jeito nenhum, isso astronomicamente é impossível. Vocês têm que ter mais consenso, vocês têm que estudar astronomia para ver como é que funcionam as coisas. Não fica postando essas fotos babaca na internet, que isso aí vai denegrir o seu próprio nome e o seu próprio conhecimento de astronomia, ok? Não faça isso. Então esse planeta descoberto, né, lá no cinturão, ele pode nunca entrar no sistema solar e ficar fazendo uma órbita gigante ao redor, como o cinturão de Kuiper, né? Todos os astros do cinturão ficam orbitando o Sol. A mais de 6, 7, 20 bilhões de quilômetros de distância, eles estão lá girando ao redor do nosso Sol. São restos da formação do sistema solar. São muitos blocos de rocha, cometas, tá? Toda a porcaria que sobrou do sistema solar da formação está orbitando o Sol nessas distâncias muito grandes. Por quê? Porque os astros e os corpos celestes, mesmo menores, que existiam na parte mais interna, eles foram atraídos pelo Sol. Ou atraídos por Júpiter, atraídos pelos planetas gigantes, e ficou limpou, né? Depois de bilhões de anos, esses corpos todos já caíram no Sol e a área interna ficou bastante limpa, graças a Deus, né? Porque se ficasse caindo objeto grande na Terra, que a gente já estava lascado há muito tempo, ok? Então vamos com calma discutindo essa questão de Nibirus. Gente, então a questão fundamental é, onde surgiu pela primeira vez esse termo Nibirus, Anunnaki? Isso vem dos estudos, né, de um cientista chamado Zecharia Sitchin, que publicou um livro chamado 12º Planeta, né, que foi muito discutido, muito debatido, né, aí como sendo um planeta. Nibiru seria um planeta que pertenceria ao sistema solar e que teria uma órbita extremamente elíptica,
e se afastaria muito do nosso sistema solar e que praticamente de cada 6.000 anos, praticamente esse planeta voltaria a entrar no sistema solar e a causar perturbações em sua órbita. E segundo o próprio Zecharia Sitchin, né, Nibiru seria um planeta habitado por uma raça de seres avançados, né, chamada Anunnaki. Quais são as contras nessa questão? Muito bem, vamos lá. Quando você tem um planeta que se distancia demais do Sol, demora milhões de anos para voltar, ele se mergulha até no cinturão de Kuiper, vai embora. O problema é o seguinte, a distância do Sol. Esse planeta teria uma instabilidade climática violenta. Ou significa o seguinte, né? Ou seja, quando ele se afasta, a temperatura na superfície do planeta vai a quase 0 graus, né? Na escala Kelvin, né? O planeta se congela. E congela de uma forma que você não tem planta, você não tem forma de vida nenhuma existindo na superfície desse planeta. Então, é muito difícil você entender e acreditar nas questões colocadas por Zecharia Sitchin quando você analisa o planeta do ponto de vista astrofísico. Ok? Eu sei que a gente discutiu isso, o Zecharia Sitchin na época, né, ele tentou argumentar que o planeta teria um núcleo muito quente e que esse núcleo muito quente compensaria a atmosfera externa, o frio externo, por questões de radiação interna, mas isso aí é meio complicado, é difícil acreditar que isso possa acontecer e você ter uma civilização harmônica, uma civilização avançada, que mesmo nessas condições não estariam visitando a gente, só poderia visitar a gente quando o planeta se aproximasse do Sol, né, na sua órbita periélica, e poderia passar perto do planeta Terra, então poderia enviar naves, poderia enviar, né, os seus Anunnakis aqui para visitar a Terra novamente depois de milhares de anos. É claro que eu não acredito nisso, eu não vejo extraterrestres dessa forma. Vocês que acompanham o meu trabalho sobre ufologia, sobre extraterrestres, eu não vejo extraterrestres dessa forma, eu não vejo um planeta vivendo nessas condições, tendo formas de vida nessas condições, né? O planeta Terra seria muito mais viável, né, desde bilhões de anos que ele possui formas de vida, desde o movimento biológico até a nossa presença aqui na Terra. Então é muito importante que a gente crie discussões bastante inteligentes sobre isso. Não é apenas aceitar uma colocação e você não discutir os outros fatores que envolvem, né, um planeta habitado por uma raça inteligente dentro de uma condição climática extremamente agressiva, né, e não poderia desenvolver vida nessas condições. A vida, e principalmente vida inteligente, vida de forma superior, é complexo. Mesmo que fosse implantado por inteligências avançadas, os seres avançados não escolheram um planeta tão hostil assim para implantar formas de vida. Eles iam pegar o planeta Marte, pegar planetas mais estáveis em sua órbita, em sua posição, para implantar formas de vida e, como a gente chama, né, de formar biologicamente um planeta, ou terraformar um planeta, né? Como a gente diz aqui na linguagem científica. Então, o ser humano, por exemplo, no futuro, se a gente tiver capacidade tecnológica, nós vamos para Marte, vamos começar a plantar em Marte, vamos começar a fazer a vida acontecer em Marte, vamos criar condições de que a vida se desenvolva em Marte. Mesmo assim, ainda é complicado, porque Marte não tem campo magnético. Marte extinguiu seu campo magnético, por exemplo, portanto, né, a radiação cósmica penetra com grande intensidade na superfície de Marte. Isso impossibilitaria você, se você pegar uma plantinha e plantar agora no planeta Marte lá, né, a atmosfera é CO2, então eu falo, opa, então qualquer planta poderia se desenvolver em Marte, se tiver a água, né, molha ela e tal, mas a radiação cósmica iria matar essa planta rapidamente, porque raios ultravioleta ia matar essa planta rapidamente e ela não ia se desenvolver. Portanto, uma planta só se desenvolve em Marte em uma cúpula, né, que você pode eliminar a radiação que vem do espaço, ok? E a água para ela sobreviver, né? Então esse é o projeto, né, dos cientistas para povoar Marte, né? Mas tem que ter uma cúpula muito grande, tem que plantar, né? Tem que colher, essa coisa toda é muito complicada, é melhor ficar aqui mesmo, sabe? É melhor consertar o nosso planeta, não deixar o nosso planeta quebrado, que ir para fora tentar fazer isso. E agora, descobertas em outras estrelas, né? Aí complica demais, porque chegar lá nas outras estrelas não é tão fácil. As distâncias são muito grandes e a humanidade não está pronta para esse salto ainda. Ok? Então é isso. Repensem bem essa questão de Nibiru. Esse astro
não tem informações suficientes para saber sobre ele, para essas questões orbitais. Mas geralmente não vai ser Nibiru, não tem nada a ver com Nibiru. É um astro grande, é um planeta grande, com certeza, tá? Mas sua órbita, com certeza, não vai entrar dentro do sistema solar. Ok? Então, eu desejo a todos paz, namastê, muita luz e até um próximo encontro com o professor Laércio aqui na Rádio Mundial. Mande e-mails para nós, nosso e-mail é professor@laerciofonseca.com. Mande e-mail para nós e a gente estaria respondendo e conversando com todos vocês, ok? Namastê e até o próximo encontro. Muita paz a todos.